Chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia. Prazer em falar com você e com todos os ouvintes, internautas e também telespectadores. A gente vai falar aqui, Glauco, hoje sobre a votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC emergencial, que pretende acabar com o investimento mínimo em educação e saúde. Foi adiada para a semana que vem no Senado. A PEC era para ser votada nesta quinta-feira, mas a sessão terminou e não foi lido o relatório do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. O governo quer tirar recursos da saúde e da educação para o pagamento do auxílio emergencial. O PT, com o apoio de outros partidos, pediu que a PEC fosse retirada da pauta e encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, estados e municípios devem destinar 25% da receita em educação e os governadores são obrigados a investir 12% da receita em saúde e os prefeitos 15%. O piso dos gastos deve ser corrigido pela inflação do ano anterior. A gente está falando aqui de dois direitos fundamentais, saúde e educação, que estão em risco. E por isso a gente convidou hoje o Arthur Quioro, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. Olá, Quioro, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos que acompanham o programa. Tempos difíceis. Muito difíceis. A gente vai poder destrinchar com você daqui a pouquinho. Quioro, vamos apresentar também o Daniel Cara, o professor da Faculdade de Educação da USP. Olá, Daniel, bom dia. Olá, Marilu, olá, Arthur. Prazer estar aqui na RBA mais uma vez. Prazer em recebê-lo também, Daniel. Bom, a gente vai começar aqui com o Arthur Quioro. Bom, Arthur, a gente já está aqui no auge da pandemia, com 250.661 mortos. Só ontem 1.582 pessoas morreram, é o recorde de perdas de vidas desde o início da pandemia, há um ano. O governo tenta passar essa PEC no Senado e nesse pior dia da pandemia, com várias cidades, com o sistema de saúde em colapso, o presidente Jair Bolsonaro fala de efeitos colaterais do uso de máscaras, Quioro. Queria que você fizesse aí uma análise sobre essa tragédia, né, e esse um ano, né, de pandemia. Está ficando cada dia mais difícil analisar a situação, Marilu, sem ficar profundamente indignado, sem ficar profundamente revoltado, né? E só para traduzir, é como se ontem tivesse caído 7 aviões com mais de 250 passageiros a bordo, né, lotados, e o presidente da República dissesse o seguinte: olha, vamos lá vamos no aeroporto enxugar, fazer uma inauguração, uma festa. É inacreditável como vão se confirmando todos os números da tragédia, né? Sem nenhuma empatia, sem nenhum compromisso, sem nenhum respeito com a vida. É um governo necropolítico em essência. A vida não vale nada, nas atitudes não vale nada, no simbolismo não vale nada, do ponto de vista das ações, né? E a única política que vai se consubstanciando é a da destruição da esperança, da destruição da proteção social, da destruição da dignidade. Porque, vejam, nós enfrentamos um problema de escala global. Não estamos isolados, não se trata de um problema isolado do país, mas a atitude que o país, que o seu maior líder, né, a maneira com que conclama a população, a maneira com que organiza as ações governamentais, que mobiliza os recursos, diz muito do resultado que nós estamos enfrentando. E eu quero insistir com um dado que é muito importante: nós temos 2,7% da população mundial e temos mais de 10% dos óbitos hoje registrados no mundo. O Brasil, nesse momento, é o único país com tendência de descontrole. Quando a segunda onda bateu no hemisfério norte, né, se tratou de fazer lockdown, isolamentos mais efetivos, se avançou significativamente na vacinação, se tomou todas as medidas do ponto de vista de proteger o sistema de saúde e a vida das pessoas. O que a gente tem aqui no país é exatamente o contrário. É a aposta numa pseudo-normalidade que mata as pessoas.
E essa PEC vai destruir praticamente o que já está destruído, né, Chioro? Vai piorar ainda mais a situação, né? Porque, veja, nós estamos falando o seguinte, o governo federal, a emenda do teto, a emenda que congelou os gastos em saúde, já havia proporcionado, de 18, 19 e 20, uma perda de 21 bilhões de recursos do SUS. Ao congelar os valores da saúde para o exercício de 2021, em plena vigência da pandemia, sem considerar, inclusive, todo o acúmulo de demanda reprimida de gente que não foi procurar serviço de saúde, que postergou sua cirurgia, que teve seu caso agravado, o próprio envelhecimento, a própria manutenção dos leitos de UTI, dos recursos. Ao fazer isso, o Ministério perde agora mais 37 bilhões. Veja, então, na escala federal, uma retração de gastos impressionante, tanto que de cada 3 leitos de UTI que foram abertos no ano passado, um já foi fechado pelos estados e municípios porque não suportaram. Agora, ao congelar, ao acabar com os pisos, o primeiro efeito imediato vem em relação aos estados. Os estados sempre trabalharam com os 12% como teto na área da saúde. Não como piso, como teto. E isso vai resultar numa retração importantíssima. No caso dos municípios, o piso mínimo de 15% já foi ultrapassado há muito tempo. Então, a maior desproteção recairá sobre os municípios. Mas, efetivamente, quem segura os serviços e quem já não aguenta mais. Porque os municípios hoje já estão todos ultrapassando 30% dos gastos com saúde, quando deveriam colocar 15%. Então, assim, objetivamente, eu não consigo entender de outra maneira, o Daniel, que é fera na educação, vai abordar, mas eu acho que a lógica, nos dois sentidos, tanto da saúde como da educação, significam única e exclusivamente, Marilu, ampliar o espaço de privatização, destruir toda essa rede de proteção social, de produção de cidadania, de produção de oportunidades, de construção de algum grau de dignidade para esse país tão estruturalmente desigual, que agora vai para a lata do lixo com essa medida. Por isso que é importantíssima a ação da oposição no Congresso Nacional de usar todos os meios possíveis para evitar, na minha opinião, que essa emenda constitucional seja aprovada. Ou seja, o governo federal já fez a parte dele do ponto de vista da distribuição, aliás, já vem desde o governo Temer, e agora é aprofundada com a gestão do Bolsonaro e do Guedes. Só que agora avança significativamente sobre estados e municípios, destruindo a ideia de república, destruindo a ideia de políticas de proteção social, nos colocando efetivamente na barbárie. Por isso que eu comecei falando de necropolítica, porque é literalmente agora, sim, vidas não valem nada, ou pelo menos algumas vidas valem mais do que outras. Particularmente parece que aqueles relacionados aos financistas valem mais. Certo, agora vamos para o Daniel. Daniel, como é que essa PEC, pode impactar no setor da educação? Também vai ser uma catástrofe, assim como o Chioro falou na área de saúde, Daniel? Olha, a gente fez um cálculo ontem, considerando o impacto de toda a PEC na educação, a gente prevê aí, caso ela avance, a gente acredita que não vai avançar. O nosso trabalho ontem foi muito bem sucedido. Nós criamos uma hashtag, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Auxílio Sim, Desmonte Não. Ela ficou sempre no topo ali dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Os senadores reproduziram essa ideia, mas na prática, para a educação, se isso avançar, considerando toda a perda, não só na União, mas também em estados e municípios. Ontem nós tivemos uma reunião com a FINEDUC, Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. O nosso cálculo é um cálculo tímido, porque trabalha com a referência de 2019, porque 2020 a gente ainda não tem dado consolidado. Aliás, o governo Bolsonaro ele é péssimo na consolidação de dados. Na prática, a gente calcula ali 90 bilhões de perda. Então, é uma perda avassaladora. O Arthur tem toda a razão. Aliás, fez um belíssimo trabalho do Ministério da Saúde. Quero já deixar isso aqui registrado. Um grande amigo da minha grande companheira Cleusa Repulho, Então, uma pessoa que eu conheço bastante e, concretamente, a gente vive numa realidade que, se essa PEC avançar, ela vai significar a privatização.
e ela vai significar a privatização não só do sistema de saúde, mas também da educação. E, para você ter uma ideia, Marilu, na conversa ali com os parlamentares bolsonaristas, eles se resumem hoje, aqueles que são mais fiéis ao Bolsonaro, a 5 senadores. E esses 5 senadores diziam que o Futurice era o programa após essa PEC avançar. O que é o Futurice, para quem nos acompanha entender? O Futurice é uma ideia de privatizar a educação superior brasileira, fazendo com que as universidades federais passem a ter uma gestão privada e ter uma gestão orientada aos interesses do setor privado. Então, na prática, é destruir para privatizar. E a gente vai lutar com todas as forças para evitar isso. A boa notícia é que vai ter um novo relatório, né, por conta da ação da oposição, dos movimentos sociais, vai ter um relatório novo no dia 2 de março. Eu não tenho expectativas sobre esse relatório, mas alguma coisa vai acontecer em termos de já ceder à pressão que foi feita pelos movimentos sociais e pela oposição, mas para nós é bem simples. É só para discutir o auxílio emergencial. Todos os outros temas da PEC emergencial, eles devem ser excluídos para serem discutidos depois com mais tempo e maior capacidade de análise do tema, porque é muito grave tudo que está sendo proposto. Submissão federativa, achatamento das remunerações do serviço público, do setor público. Tem uma questão que ela é perigosíssima, que é modificar o conceito de direitos sociais, dizendo que o equilíbrio fiscal deve vir à frente do conceito de direitos sociais. Então tem muita coisa para a gente mudar nessa PEC, ela deveria ser exclusivamente dedicada ao auxílio emergencial. Dificulta aí a implementação de propostas do Fundeb, não é, Daniel? A PEC ela é completamente absurda, porque num dispositivo ela acaba com a vinculação da educação, e o Fundeb depende da vinculação da educação, e no dispositivo seguinte ela acaba com o Fundeb, com aquilo que a gente conquistou no ano passado no Fundeb. Esse ponto, ontem o senador Isalci Lucas, que é do PSDB, não é um senador que circula dentro da oposição, ele é um senador de fato do PSDB, de um PSDB mais à direita, né? Mas ele falou, olha, não faz sentido aprovar o Fundeb e agora desconstruir o Fundeb. Quer dizer, o governo, na verdade, né, na prática, o que isso significa? O governo Bolsonaro perdeu no Fundeb e agora ele está tentando recuperar a derrota. O Paulo Guedes, que concretamente ele faz política de um jeito mimado, né? Ele não sabe lidar com a derrota, ele não sabe lidar com o fato de que ele está errado, ele está acostumado com as relações do mercado financeiro, que não são relações efetivamente pautadas na empatia, na troca de conhecimento, na vontade de argumentar e encontrar soluções. O Paulo Guedes está completamente descontrolado. Ontem, quando foi adiada a votação, de repente, né, os senadores me mandavam mensagem dizendo que todos eles estavam recebendo mensagem do Ministério da Economia, pressionando eles, dizendo que a imprensa vai dizer que agora eles estão querendo criar o auxílio emergencial para acabar com o país, e essa é a síntese do governo Bolsonaro. Ele acredita que o auxílio emergencial acaba com o país. O que acaba com o país é o governo Bolsonaro. Exato. Que ouro. Agora vamos falar daqui para frente, né? Nessa área de saúde tem essa ameaça da PEC e a gente está vendo a vacinação muito lentamente e, em contrapartida, a disseminação da Covid de uma forma extremamente acelerada. Esse cenário, realmente a gente pode dizer que vai ficar muito pior. A gente está tendo alertas aqui de vários cientistas. A gente conversou ontem com a Lúcia Souto, da Fiocruz, falamos também com o Gonçalo Vecina, da Anvisa, que foi da Anvisa, e o cenário é bastante catastrófico. Miguel Nicoleles falando que se a gente não fizer aí um lockdown por 21 dias, realmente a gente vai ter um colapso na saúde e também no sistema funerário. O quadro realmente é trágico. Chioro, eu queria saber da sua opinião nesse momento. Olha, eu tenho uma avaliação consolidada com base nas pesquisas que estão sendo feitas na universidade, né, eu participo daqui a pouquinho numa mesa que vai tratar exatamente desse assunto. Ou seja, a gente tem tentado estudar muito
tanto com as análises que nós temos feito no Brasil, como nas análises que têm sido feitas também por pesquisadores de outros países. Então, assim, não se trata aqui de um chute, né? Mas, assim, se a gente continuar neste ritmo de vacinação, Marilu, nós só vamos conseguir alguma capacidade de proteção coletiva, ou seja, atingir alguma coisa em torno de 70% da meta de vacinação no segundo semestre do ano que vem. Nós só vamos conseguir efetivamente uma perspectiva de controle da Covid em 3 anos, né? E o grande problema é o seguinte, é que há uma quantidade imensa de brasileiros, de todas as faixas etárias, eu não me refiro só aos idosos que ficaram guardados, como recomendava o Bolsonaro, né? Mas de todas as faixas etárias se infectando num ritmo muito importante. Nossa taxa de transmissão está em um nível muito elevado. O que fizeram? Eu vou insistir de novo, porque eu acho que, assim, trabalhar com a comparação com as experiências que estão dando certo, né? Olhando para a nossa tragédia, nos ensina muito. Os países, dá o exemplo dos países europeus, né? Eles fizeram um grande, a Inglaterra, Portugal, fizeram um grande lockdown de 3 a 4 semanas. E a experiência já começa a mostrar que é isso que derruba a taxa de transmissão, é isso que protege o sistema de saúde, protege a vida das pessoas. Porque uma parte das pessoas morrem de Covid e a outras morrem de falta de assistência médica para cuidar da Covid, por saturação do sistema de saúde. Portanto, assim, a responsabilidade pública, a responsabilidade de todos nós, deveria ser no sentido de agir nesse sentido. Eu sei que é muito difícil, né? Sem políticas de proteção social, com auxílio emergencial sendo compreendido dessa maneira que o Daniel acho que caracterizou muito bem, né? Como alguma coisa que explode o país. Explode nada, protege o país, né? O Estado brasileiro, a União, tem capacidade de fazer dívida soberana. É desse jeito que todos os países estão enfrentando a crise, né? Quer dizer, recursos para a proteção da população, seja com auxílio emergencial, auxílio contra os desempregados, a manutenção de renda, auxílio para as ações de saúde, e, ao mesmo tempo, um conjunto de recursos para a dinamização da economia. O grande problema é que este governo é liberal em essência, né? E faz a festa dos rentistas. Tem muita gente ganhando, gente, né? Veja o episódio da Petrobras. Petrobras bate recordes e recordes e recordes, e, ao mesmo tempo, o discurso é de crise, de que tem que privatizar, de que tem que jogar fora, tem que diminuir o investimento público. Então, assim, é uma visão de mundo, é uma visão de governo, uma visão de sociedade, né, que é a resultante desse estado de coisas. Veja, a vacinação é muito importante, mesmo enquanto a gente não atinge os níveis de proteção coletiva, porque ela resulta em proteção individual contra casos graves e contra óbitos. Ela não vai terminar a transmissão da doença. Então, o que nós tínhamos que fazer nesse momento era a coragem, como o Edinho, por exemplo, está tendo em Araraquara, de produzir lockdown. Isso tem um impacto significativo na tal do RT, da taxa de transmissão, que precisa ser derrubada abaixo de 1, enquanto ela está acima de 1, como é o nosso caso. A tendência é só de progressão, de uma tendência explosiva, né, da doença, e é fundamental, ao mesmo tempo, né, garantir a ampliação de recursos. Vejam, só anteontem foram liberados 2 bilhões e 800 para pagar leito de UTI das prefeituras dos estados das Santas Casas, porque ninguém suportava mais, né? Então, assim, era fundamental um grande freio de arrumação, né, se a gente quiser, de fato, conseguir ter uma resposta à altura do que significa a pandemia de Covid para a gente. E, Daniel, em relação aos professores, né, que enfim, tem governos que estão exigindo a volta presencial de professores. Nesse quadro que o Chioro acabou de traçar, isso prejudicaria ainda mais toda a situação? Queria que você falasse desse lado dos professores, dessa forçada na barra aí para voltar presencialmente. Bom, o que acontece, essa é uma grande questão, o que acontece é que a quarentena da educação, a educação sozinha são 40 milhões de estudantes na educação básica, né? Falando só de educação básica, da creche ao ensino médio. 40 milhões de estudantes nas escolas públicas, 11 milhões nas escolas privadas, 5 milhões de profissionais da educação que atendem as escolas públicas e cerca de 500 mil profissionais nas escolas privadas.
Então, se a gente analisar o conjunto da educação básica, se a educação básica não tivesse ficado em quarentena em 2020, a situação da pandemia estaria muito pior hoje, certamente. Existe um fator que é um fator importante. A quarentena só foi possível graças ao trabalho hercúleo dos professores que, mesmo contra as orientações de gestores estaduais e municipais, que quase todos eles não entendem de educação, não são formados em educação, em licenciaturas, não estudam pedagogia, se não fossem os professores, certamente os vínculos com os estudantes estariam completamente rompidos. E aí, com o trabalho hercúleo e também o esforço das famílias, é importante dizer, nós conseguimos ter algum tipo de realização do processo pedagógico, que é claro que é insuficiente. A gente sempre diz que a educação à distância não funciona, especialmente para a educação básica, tem que ter educação presencial, mas na pandemia não dá. Esse é o ponto, na pandemia não dá. E agora não é que a gente tem que discutir em profundidade se voltam ou não às aulas presenciais. Tem que ter distanciamento social radical no Brasil. Eu defendi, Kioro, no dia 24 de dezembro, eu defendi que a gente deveria entrar em lockdown de 25 de dezembro a 25 de janeiro, porque é um mês mais perdido em termos econômicos, poderia ser um lockdown orientado. E eu fui chamado de louco, porque eu estava num debate com a Secretaria Estadual de Educação, no dia 24 de dezembro. Concretamente, o que acontece? O que acontece concretamente é que a gente agora está com a pandemia completamente desregulada. Teria sido melhor uma atitude clara, efetiva, num momento extremamente dramático, mas menos dramático do que o atual, que era ali o período entre Natal e Ano Novo, do que fazer um lockdown agora. E o Brasil caminha para um lockdown. E se não fizer um lockdown absoluto, restritivo, forte, a pandemia ainda vai ficar mais descontrolada. Então o debate não está colocado sobre volta às atividades presenciais ou não volta às atividades presenciais. O debate tem que estar colocado que nós vivemos uma pandemia terrível e parte significativa dessa pandemia terrível se dá pela irresponsabilidade dos governantes. Exceção feita a poucos governantes, infelizmente, no Brasil, como o Edinho, que em Araraquara está tomando as atitudes corretas e as atitudes necessárias para proteger a população. Não existe economia se não houver vidas humanas. É diferente do que o Sebastião Melo falou ontem. O prefeito de Porto Alegre disse que as vidas humanas devem existir em função da economia. É o contrário, a economia tem que existir em função das pessoas. E nesse sentido, o governo federal tem que imediatamente trabalhar pela aprovação só do auxílio emergencial, protegendo todas as áreas sociais, e o Brasil precisa passar por um lockdown. Caso contrário, a pandemia vai ficar ainda mais descontrolada e o Brasil vai ser o celeiro de novas variantes e de novas cepas do coronavírus. Aliás, já está acontecendo isso. A gente não tem sequer a dimensão do problema que a gente está causando, tanto para a população brasileira, como também para a população mundial. Muito bem, a gente podia aprofundar também esse tema com o Kioro, mas a gente vai ter que encerrar, porque a gente sabe que o Kioro já está em cima da hora para a aula dele na universidade, né, Kioro? Isso. Eu te agradeço demais, Arthur. Até uma próxima, gente. Um abraço forte, viu? Um abraço. Se cuidem. Estamos nos cuidando aqui. Arthur Kioro, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. A gente agradece demais aqui a participação sempre excelente, tão qualificada do Kioro. Um beijo, Kioro, até mais. E aqui a gente está com o Daniel Cara, só para a gente terminar, Daniel. Seguinte, a gente tem ouvido falar, né, que os professores deviam também ser vacinados, deviam estar nessa lista prioritária, porque eles estão na linha de frente. Eu queria saber o que você acha disso, Daniel. Eu não tenho dúvida, a gente tem que vacinar os professores e profissionais da educação, todos os profissionais da educação, com prioridade. Eu tenho sido muito criticado entre alguns colegas da universidade que ficam revoltados quando eu digo que a educação básica tem que ter prioridade maior. É bastante básico, Marilu. A educação básica recebe a maior parte dos estudantes brasileiros, ela é importantíssima para o país, é fundamental que a gente dê segurança para os professores, que são em maior quantidade os professores da educação básica. Então, concretamente, essa é a medida mais urgente a ser feita, vacinar professores e profissionais da educação, todos os profissionais da educação, com prioridade. Para te dar um número aqui, um dado, né, importante, essa foi a atitude tomada nos Estados Unidos, e o número é que isso reduziu concretamente o número de infecções em diversos distritos escolares, né? E o que é mais importante, o dado fundamental, hoje,
praticamente todos os países do mundo colocam os professores como grupo prioritário, porque professor também é linha de frente. É linha de frente de proteção social, é linha de frente de profissional da educação, de acesso à alimentação por conta da merenda escolar, e é linha de frente do aprendizado. Então, não existe nada mais prioritário do que isso, além, obviamente, é claro, né, à frente dos professores estão os profissionais da saúde, que estão na linha de frente da luta contra a Covid-19, e não basta bater palma para profissional de saúde, hein, gente? Tem que fazer isolamento social, distanciamento social e uso de máscara. Não adianta ficar infectado e depois bater palma. Quer dizer, concretamente, a gente tem que ter também responsabilidade nesse momento, seguindo o exemplo oposto ao do nosso péssimo presidente, o pior presidente da história do Brasil, talvez ele seja já do mundo, inclusive, Jair Messias Bolsonaro. Daniel, só para a gente amarrar aqui, já que você falou de educação, a gente estava com o Chioro falando de saúde, e você também, né, citando a saúde, enfim, como a gente está mal, né, nesse país. Uma campanha educativa sobre o uso de máscara, sobre como evitar a Covid, está fazendo muita falta, né? Aí a gente fala da educação como um instrumento fundamental, não é isso, Daniel? Exato, na verdade, o governo ele abdicou da política educacional. Eu lembro quando a gente teve a crise do Zika vírus, eu participei, olha, eu não estou exagerando aqui, de quase 100 reuniões no Ministério da Educação, junto com secretários estaduais e municipais, porque sociedade civil e gestores discutiam como a educação podia colaborar para o combate ao Zika vírus, né? E é claro, o problema não conseguiu ser resolvido porque, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional, numa loucura, num anseio por fazer o golpe, acabou depondo a presidenta Dilma Rousseff de maneira ilegítima. Isso precisa ficar claro. Ainda assim, tudo aquilo que foi feito resultou, porque a gente teve campanha educativa, teve trabalho em escola, teve trabalhos fortes vindos da educação para pautar uma campanha nacional de propaganda, de publicidade sobre o problema do Zika vírus, e no caso da Covid-19 nada se faz. Não tem uma campanha do Ministério da Saúde ou do Ministério da Educação utilizando os veículos que o governo federal tem para poder fazer uma campanha de conscientização, um acordo com a grande imprensa, um acordo com a imprensa alternativa, para poder disseminar estratégias de combate à Covid-19, mas nada disso é feito. Até porque o Bolsonaro ele é o maior aliado do vírus, né? De fato, ele utiliza o coronavírus para fazer parte aí da sua estratégia, concordo com o Chioro, de necropolítica. Então, o cenário é um cenário terrível e a gente tem um governo que ele abdica de governar. Ele abdica de governar para agir em favor dos interesses do mercado financeiro e também dos militares. Tá certo, a gente agradece aqui ao Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP, que esteve aí na maior parte do tempo com Arthur Chioro, que foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. Muito obrigada, Daniel, super prazer de estar com você aqui, viu? Saudade. Saudade, Marilu, parabéns no trabalho de vocês, sempre que for possível, quero estar aqui presente junto com vocês. Muito obrigada, prazer será sempre o nosso. Um beijo, até mais. Beijo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.